Sabe aquele desconforto que muita gente sente depois de tomar um copo de leite? Pois é, ele é muito mais comum do que se pensa. Mas espera aí, e se eu dissesse que isso não é bem um problema do corpo? E se for, na verdade, uma característica genética que conta uma história incrível sobre a nossa própria evolução? Vamos mergulhar nessa verdade surpreendente por trás da chamada deficiência de lactase. Para a gente desvendar esse mistério, nosso roteiro vai ser o seguinte, bem direto. Primeiro, vamos dar uma olhada nos açúcares da nossa dieta. Depois, o que acontece quando a digestão não vai bem? Aí vem a parte mais legal, a genética por trás disso tudo. A gente vai ver como a ciência confirma o diagnóstico e, para fechar com chave de ouro, o veredito, que talvez mude a visão sobre o que é ser intolerante à lactose. Bom, então vamos lá. Tudo começa, claro, com o que a gente come. Antes de mergulhar de cabeça no leite, a gente precisa entender o básico do básico sobre o principal combustível do nosso corpo, os carboidratos. Eles são o ponto de partida para tudo. Se a gente pegar uma dieta ocidental típica, como a nossa, dá uma olhada nisso aqui. A maior parte da energia vem de carboidratos como o amido e a sacarose. A lactose, que é o açúcar do leite, representa só uns 10% do total. Parece pouco, né? Quase nada. Mas é aí que a gente se engana. É justamente nessa fatia pequena que está todo o segredo da nossa conversa de hoje. Beleza, mas e aí? O que exatamente dá errado quando esses 10% de lactose entram no corpo de alguém que não consegue digerir isso direito? A resposta está numa reação bioquímica fascinante, de verdade, que acontece lá dentro do nosso intestino. Bora dar uma espiada nesse mecanismo bem de perto? O nome técnico para isso é deficiência de lactase. Funciona assim. O corpo simplesmente não produz uma enzima chamada lactase na quantidade certa. Pensa na lactase como se fosse uma tesourinha molecular, sabe? A função dela é cortar a lactose em pedaços menores para que o nosso corpo consiga absorver. Se essa tesourinha não está lá, ou está em pouca quantidade, a lactose passa inteira, e é aí que o show de horrores começa. E o que acontece com essa lactose que passou direto, inteirona? Ela vira um problemão. É tipo um efeito dominó. Primeiro, ela chega no intestino e, por um processo chamado osmose, começa a puxar um monte de água para dentro. Depois, as bactérias que moram ali, elas encontram um banquete, começam a fermentar todo aquele açúcar. E o resultado disso? Uma produção enorme de gases. É uma reação em cadeia que, vamos combinar, não termina nada bem. E essa reação em cadeia se manifesta de formas que muita gente conhece e muito bem. A produção de gás vira inchaço abdominal, náusea. O acúmulo de água gera cólica, dor e aquela diarreia bem líquida. Repara que cada sintoma é uma consequência direta daquele processo. Não é nada aleatório, é pura biologia acontecendo. Ok, até aqui parece que a gente está falando de um defeito, uma falha biológica, né? Mas é agora que a história dá um giro de 180 graus. Porque quando a gente abre o mapa e olha para o mundo todo, a gente percebe uma coisa chocante. A tal deficiência de lactase não é a exceção. Na verdade, ela pode ser a regra. É tudo uma questão de genética e da nossa história como espécie. Dá uma olhada nesses números, que loucura. Na Dinamarca, só 3% da população tem dificuldade para digerir lactose. Praticamente todo mundo lá toma leite numa boa. Agora, olha a Tailândia, 97%. É o completo oposto. Como pode uma diferença tão brutal assim? Isso não é coincidência, de jeito nenhum. É um eco direto da nossa história evolutiva. A genética explica que isso é uma característica herdada, mas o ponto-chave é o seguinte. Para a grande maioria dos seres humanos, o corpo é programado para diminuir a produção de lactase depois da infância. E se a gente parar para pensar, faz todo o sentido do mundo. É exatamente o que acontece com todos os outros mamíferos. Nenhum outro animal adulto bebe leite. Então a pergunta vira outra, né? A questão não é porque a maioria das pessoas se torna intolerante, mas sim porque uma minoria continua produzindo essa enzima. E a resposta para isso nos leva para uma viagem no tempo, lá para uns 10 mil anos atrás, com a domesticação do gado. Foi aí que o leite entrou na dieta dos adultos. Em algumas populações que passaram a depender muito de laticínios para sobreviver, surgiu uma mutação genética que permitia continuar digerindo lactose na vida adulta. E essa mutação se espalhou. Ou seja, poder beber leite depois de crescido não é a nossa configuração de fábrica. É uma atualização, uma adaptação evolutiva super recente. Beleza, essa história da evolução é fascinante, né? Mas, voltando para os dias de hoje, como é que a ciência confirma na prática que alguém tem essa característica? Vamos ver como os médicos transformam uma suspeita num diagnóstico de verdade, com provas. Porque, olha, embora os sintomas já deem uma pista enorme, para ter certeza mesmo, a ciência precisa de mais. Não dá para confiar só no que a pessoa sente. É preciso medir, ter dados concretos.
E é para isso que existem os testes funcionais. O teste mais conhecido é o de tolerância à lactose. É bem simples de entender. A pessoa toma um líquido com uma quantidade certinha de lactose. Daí, de tempos em tempos, tipo 15, 30, 60 minutos, o pessoal da saúde coleta umas amostras de sangue. O que eles querem ver? O que acontece com o nível de açúcar, a glicemia, no sangue. E a interpretação do resultado é super lógica. Lembra que lactose é um açúcar? Se a enzima lactase estiver funcionando, ela vai quebrar a lactose em glicose e essa glicose vai parar no sangue. Então, o que acontece? Se o nível de açúcar no sangue sobe bastante, opa, sinal verde, a digestão rolou. Agora, se o nível de açúcar fica lá, paradinho, quase não muda, é o sinal claro de que a lactose não foi quebrada e não foi absorvida. E se ainda restar alguma dúvida, ou para ter uma confirmação assim 100% definitiva, existe o chamado padrão ouro. É um exame mais invasivo, sim, que pega um pedacinho minúsculo do intestino, uma biópsia, para medir a atividade da enzima lactase direto na fonte. Aí não tem mais discussão. O resultado é certeiro. E com tudo isso em mãos, a gente chega ao veredito. E olha, essa é talvez a parte mais importante de tudo que a gente conversou até agora. Porque chegou a hora de virar o jogo, de redefinir o que realmente significa ter deficiência de lactase. Tem uma frase na nossa fonte que resume tudo de forma perfeita. A capacidade de os seres humanos digerirem lactose na idade adulta parece ter evoluído desde a domesticação de gado. Para e pensa no peso dessa afirmação. A perspectiva vira de cabeça para baixo. Ser tolerante à lactose é que é a novidade, a mutação, a adaptação mais recente. Portanto, o veredito final é este. Ter deficiência de lactase não faz de ninguém uma exceção. Muito pelo contrário, coloca a pessoa junto com a maioria da população do planeta. É a configuração padrão da humanidade. Não é uma doença, não é uma falha, é simplesmente a nossa condição original como espécie. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar para a gente pensar. Se a capacidade de digerir leite na vida adulta é uma coisa tão recente na nossa história, que veio junto com a pecuária, o que isso sugere sobre qual seria a dieta natural para o ser humano, hein? Fica aí a reflexão.